A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta terça-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil. E pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, Senhor dos exércitos, Deus Pai Todo-Poderoso. E eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Deus proteção, livramentos, bênção, o milagre de um Deus Pai Todo-Poderoso. Amados, a necessidade do orar, do clamar, do pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Como diz a palavra de Deus, orai sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração com Deus, clamor com Deus vivo de Israel, o Deus Pai Todo-Poderoso, a qual nós oramos, clamamos, pedimos o milagre, porque a Bíblia é clara em dizer que nós devemos pedir para receber, bater na porta para que a porta venha a ser aberta, buscar para achar. Os que buscar, acharão, diz a palavra de Deus. Por isso é preciso, glória a Deus, aleluia, conhecer a palavra de Deus, para conhecer as promessas de Deus, as profecias de Deus, os conselhos do Senhor Jesus Cristo para a nossa vida. É preciso ler as Escrituras, ler a Bíblia, examinar as Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz que devemos examinar as Escrituras porque elas testificam, falam sobre Ele. Se você quer conhecer o Senhor Jesus Cristo, as suas promessas, conhecer os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, será preciso ler o Novo Testamento, os Evangelhos do Senhor Jesus Cristo. É preciso ler, é preciso examinar, é preciso refletir, glória a Deus, aleluia, sobre os ensinamentos de Jesus e a doutrina dos apóstolos, daqueles que seguiam, andavam com o Senhor Jesus Cristo, aonde Jesus lhes deu instruções como deveriam, glória a Deus, aleluia, pregar, ensinar as pessoas. Por isso que diz que a igreja primitiva, ela crescia pelo poder da palavra e pelo poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. O crescimento da igreja deve ser pelos ensinamentos do Senhor Jesus, pela palavra de Deus. E se nós olharmos para a Bíblia, examinarmos as Escrituras, nós vamos ver que aquilo que os apóstolos, que os discípulos do Senhor Jesus Cristo ensinavam, eram os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, como diz em Mateus 28:18. Jesus Cristo, ele diz para os seus discípulos: portanto, vão por todas as partes da terra e ensine aos meus ensinamentos, e aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Amados, os apóstolos, discípulos do Senhor Jesus Cristo, ensinavam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo.
e os sinais seguiam aos que crerem. Em nome de Jesus, eles expulsavam os demônios, eles põem a mão sobre os enfermos e os enfermos eram curados. Estes são ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Mas hoje, infelizmente, muitas denominações religiosas querem incrementar, querem adicionar novas práticas, novos ensinamentos, aonde querem expulsar demônios com objetos, querem expulsar demônios com água, com óleo e objetos, querem orar, querem repreender as enfermidades com objetos, através de imagens, de objetos, não usando o nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, nós temos que entender que Jesus Cristo tem um nome que está acima de todo nome, aonde toda língua há de confessar e todo joelho há de se dobrar, que Ele é o Senhor, perante o Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele diz: creiam em Deus, mas creiam também em mim. Eu e o Pai somos um só. Em Mateus 28:18, Jesus Cristo diz: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Se nós olharmos, amados, nós vamos ver que a igreja primitiva, ela estava afirmada na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Ela vivia, pregava e morria pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva não tinha vergonha do Evangelho, como diz o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E se nós olharmos hoje a igreja moderna, o que ela prega, na grande maioria, algumas denominações, não colocando todas no mesmo barco ou patamar. Algumas pregam o poder da idolatria, através de ídolos, imagens e esculturas. Outras pregam o poder dos amuletos, através de objetos, através de objetos ungidos ou consagrados por alguns líderes religiosos para operar tais milagres, para serem protetores, como se fosse um talismã protetor. Outras ensinam o poder das correntes, do círculo, das sessões, dos descarregos, todas práticas que nasceram na bruxaria, na feitiçaria, na magia negra, no satanismo. Nós vemos outras ali pintando os seus templos de cores não apropriadas, que não vão edificar em nada, só vão trazer confusão, discussão, divisão. Nós temos que entender que práticas que vão trazer confusão não é de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, o nosso Deus, o Deus de Israel, não é um Deus de confusão. E como o ser humano gosta de confusão, como nós vemos hoje tantas denominações religiosas, muitas delas citadas cristãs e evangélicas, trazendo práticas de confusão, ensinamentos de confusão. Por que, amados? Se a Bíblia diz que Deus não é de confusão, quem é de confusão então? Quem gosta de confusão? Quem se alimenta de confusão? O diabo. Se Deus não é de confusão,
O diabo é de confusão, porque o diabo sempre ele é contra aquilo que Deus é. O anticristo contra Cristo. Deus é verdade, o diabo é mentira. Deus é paz, o diabo é guerra. Deus é amor, o diabo é ódio. Nós temos que entender que o diabo sempre vai ser ao contrário daquilo que Deus é. Por isso que nós vemos muitas confusões, muitas denominações religiosas umas contra as outras. Porque, amados, a confusão está instalada em muitas denominações religiosas. Uma vai dizer assim: nós somos a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a única igreja verdadeira que tem profecia, que tem milagre, que tem cura. Só aqui tem salvação, só aqui tem doutrina. E se nós olharmos para a maioria das doutrinas das tais igrejas que se dizem igrejas de doutrina, nós vamos ver costumes de roupas, de alimentos, de dias, costumes que foram trazidos lá da antiga aliança. Nós vamos ver muitas tratando Jesus como um Deus insuficiente, como um Deus menor. Nós vamos ver muitas denominações que se dizem de Deus, se dizem de Jesus, mas estão ali na práticas da idolatria, do ocultismo, do misticismo, da superstição, práticas das trevas. Muitas achando que Jesus veio a este mundo para se unir com as trevas, porque introduzem trevas nas suas denominações religiosas. Amados, isto é algo real e verdadeiro que está acontecendo em muitas denominações religiosas. Se nós olharmos para muitas denominações religiosas, nós vamos ver aonde muitas são manipuladas, enganadas por lobos disfarçados em peles de ovelhas, aonde eles ensinam não os ensinamentos de Jesus, mas o deles. Tem muitas que não querem do jeito de Deus, é do jeito deles. Criam doutrinas, ensinamentos e práticas condenadas por Deus. Quando fala aquele versículo que tudo que você ligar no céu será ligado na terra, você não pode ligar no céu algo que é condenado por Deus, como a idolatria, como o ocultismo, como a superstição, através do misticismo, de bruxaria, de feitiçaria. Você não pode ligar estas práticas no céu, amado. Tem pessoas que acham que vale tudo. Não se pode ligar no céu práticas do ocultismo, das trevas. Tem pessoas que leem a Bíblia, não têm a revelação do Espírito Santo e começam a introduzir ensinamentos heréticos, de heresias, condenados por Deus. E muitas pessoas, infelizmente, não leem as Escrituras, não leem a palavra de Deus e são facilmente enganados e manipulados por várias denominações religiosas. E muitos dizem: ah, pastor, esta igreja é de Deus, esta igreja é centenária, tem mais de 100 anos, esta tem mais de 500 anos, esta tem 2000 anos, é a igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, veio dos apóstolos. Amados, a Bíblia é clara em dizer que os primeiros poderão ser os últimos, e os últimos poderão ser os primeiros. O que quer dizer isto? Qual a revelação deste versículo?
A Bíblia está dizendo que o importante não é o tempo que você diz ter com Deus, mas o tempo que você está vivendo, obedecendo, crendo no poder de Deus, nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitos estão naufragando e muitas religiões já naufragaram na fé. Muitas estão se afundando em heresias, em falsos ensinamentos, em tratar Jesus como um Deus menor e insignificante, e introduzir ensinamentos ocultistas em vez de obedecer aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitas nações estão enraizadas na superstição, através de amuletos, através de ídolos, imagens e esculturas, círculo, correntes, sessões, aonde muitos irão dizer: ah, pastor, nada a ver, você está louco, você está trazendo uma palavra de ódio, uma palavra que vai trazer problemas. Amados, Jesus Cristo falou que por causa dele e dos seus ensinamentos seremos odiados, perseguidos, caluniados, desprezados. Hoje, quando você prega uma palavra contra algumas práticas, você é chamado de desigrejado, desviado, endemoniado, que não aceita a liderança de ninguém. A primeira coisa é que quando você pregar contra uma prática condenada por Deus, em alguma denominação religiosa, vão dizer: ó, aquele ali é um desigrejado, ele não aceita a liderança de ninguém. Amados, se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver um exemplo de uma pessoa que não aceitou ensinamentos religiosos, práticas religiosas, que não concordou com algumas práticas e foi chamado de Beelzebu, chefe de demônios, foi chamado de rebelde. Quem será esta pessoa que foi chamado de Beelzebu, que foi chamado de rebelde, que foi chamado de desigrejado? Jesus Cristo de Nazaré. Os fariseus, líderes religiosos fariseus, chamaram Jesus de Beelzebu, que quer dizer chefe dos demônios, de rebelde, porque não concordava com os ensinamentos religiosos daquela época. E hoje nós vemos os mesmos fariseus hipócritas chamando muitas pessoas de desigrejados, desviados, mundanos. Se você não concorda com o sistema religioso de alguma denominação religiosa, ou você fala algo contra, você é um endemoniado, você é um desigrejado, você é um desviado. Não porque se desviou dos ensinamentos de Jesus, porque se desviou da religião, da placa religiosa, da denominação religiosa. Mas eu tenho, infelizmente, uma notícia para muitos. Existem muitos desviados dentro de uma denominação religiosa, porque estão desviados dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Desviados de Jesus. Podemos trocar de denominação religiosa, mas não podemos trocar de Senhor, do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único caminho, verdade e vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por Ele. Venhamos meditar nestas palavras, refletir, examinar
ler o Novo Testamento do Senhor Jesus Cristo. Ler, glória a Deus, aleluia, a Bíblia. Examinar as Escrituras, os ensinamentos, mandamentos, doutrinas do Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos. Não estou citando nome de nenhuma denominação religiosa e nem nome de nenhum líder religioso. Apenas situações que estão acontecendo no Brasil e fora do Brasil. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus Cristo por todas as famílias, pelos flagelados no Rio Grande do Sul, orar por Israel, pela Ucrânia, pelos países que estão passando por dificuldade e problemas, orar por todas as famílias no Brasil e fora do Brasil, pedindo um milagre em nome do Senhor Jesus Cristo. Orando pelas famílias, orando uns pelos outros, orando sem cessar, pedindo um milagre, a proteção, os livramentos na nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, e repreendendo todas as obras do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu repreendo toda a opressão satânica, toda a contrariedade do inferno. Eu oro pela minha casa, pela minha família, por todas as famílias no Brasil e fora do Brasil, pedindo um milagre, pedindo a bênção, pedindo o agir e o mover e a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, a prosperidade de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus na nossa casa, na nossa família. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todas as obras do diabo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos que estão orando uns pelos outros. Deus abençoe a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando um joinha e tendo a coragem de compartilhar estas pregações e orações com amigos, familiares e irmãos. Só os corajosos de Jesus irão compartilhar estas pregações com seus amigos, com seus irmãos, na sua igreja onde você vai. Os covardes não compartilharão. Só os corajosos. Porque é uma palavra forte, libertadora do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade vos libertará, mas não a minha, a verdade do Senhor Jesus Cristo. E nesta verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é o único intercessor vivo. Ele é o médico dos médicos, Senhor do Senhor, Rei dos reis. Jesus Cristo é a rocha inabalável, o Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo de Israel, e Ele tem todo o poder no céu e na terra. Esta é a verdade que eu prego. A verdade que Jesus é o cabeça da igreja, o Senhor da igreja, o mestre da igreja, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, que venhamos ter uma semana de milagre, de bênção, de prosperidade, de proteção, de livramentos, de cura, de milagre, de sarar, de curar todas as enfermidades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém, 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 amados de Deus.